Boa tarde a todos. Me chamo Leandro de Souza Brito. Neste momento estarei abordando, né, sobre a atividade 5, que está relacionado ao laudo de ensaio SPT, da disciplina de Projeto de Fundação em Obras Civis. Enunciado a interpretação de um laudo de ensaio SPT. Tem algumas vertentes que devem ser abordadas nesse laudo. Sobre a profundidade do tipo da sondagem, o nível de água, o tipo de solo, se é corrosivo ou não, desenhar as linhas teóricas e se é possível realizar um tipo de fundação de acordo com esse laudo e com essas cargas que vão ser aplicadas no terreno. Pois bem, na primeira vertente, aborda sobre qual é a profundidade da sondagem e do impenetrável. Você pode perceber aqui no relatório de sondagem do furo SP04 que a sondagem ela foi até aproximadamente 16,40 metros. E nós podemos perceber pelo gráfico também que o impenetrável chegou até essa cota de 14,45 aproximadamente. Foi até onde o ensaio parou realmente. Em relação ao nível da água, ela está aproximadamente, que pode perceber que o NA, que representa o nível da água, ela foi aproximadamente a 7 metros, uma cota de 7 metros. A gente pode ver aqui nessa identificação. Em relação ao tipo de solo, se é coesivo ou não. Primeiramente, devemos saber, né, devemos identificar o que seria um solo coesivo e um solo não coesivo. O solo coesivo ele é representado pelo silt e as argilas, e o solo não coesivo seria a areia ou matacão, pedregulho. E a gente observando aqui na descrição das amostras, a partir da profundidade, né, dos ensaios, as cotas dos ensaios, a gente percebe que foi até colocando aqui algumas cores aqui para poder ter uma melhor visualização, que a partir dessa cota até 1,45 foi representada por um material mais não coesivo, né, uma areia. Esse nessa cota de 2,45 até 4,45 apresentou uma argila arenosa, um solo mais coesivo. Aí, quando foi aprofundando mais aqui na cota do ensaio, foi apresentando um material mais arenoso, não coesivo. Aqui na cota de 8,45 já apresentou um solo coesivo novamente. E por fim, a partir da cota de 9,45 até a finalização do ensaio, que foi em 16, na cota 16,40, apresentou um material não coesivo, né? Um material mais argiloso, um pouco de argila, uma coesão bem baixíssima. Em relação às linhas teóricas, né? Primeiramente vamos verificar, né, quais, de acordo com o NSPT, verificar a resistência, né, do solo a partir da profundidade para fundações superficiais tem essas vertentes aqui de resistência do solo. A gente pode perceber aqui os valores. Para menos de 10 golpes, nos 30 centímetros finais, né, de perfuração, ela se caracteriza com solo de baixa resistência. Então, a gente pode perceber que de 1,45 até 3,45 teve um solo de baixa resistência. Se for maior que 10 golpes e menor que 20 é um solo de média resistência. No caso que a gente percebe nessa identificação colorada aqui, foi na cota de 4,45 a 8,45. Um golpe maior de 20 e menor que 30 é considerado um solo com boa resistência. A gente percebeu basicamente aqui na cota de 9,45 a 11,45, onde teve esse comportamento, né, de um solo com boa resistência, e a partir da cota 12,45 até o final do ensaio, 12,40, foi caracterizado por um solo com ótima resistência. No caso, é considerado o ideal. Por fim, outra característica para ser observada é possível realizar uma fundação superficial para uma carga de entre 40 e 10 toneladas da força nesse terreno, levando em consideração ao laudo de sondagem. Primeiro vamos entender aqui, até 40 toneladas da força, que é uma carga baixa, o NSPT tem que ter 10 golpes nos 30 centímetros finais, no caso seria da coluna 2 à coluna 3. E de 40 a 100 toneladas de força, que é o que se pede, né, que está sendo
que foi perguntado, né, se suporta essa carga, tem que ser 15 golpes para os 30 finais. E acima de 100 toneladas de força, com os 20 golpes para os 20 finais. Mas levando em consideração especificamente o que foi solicitado, de 40 toneladas de força, para uma fundação superficial, primeiramente nós precisamos entender qual a cota para máxima, né, para uma fundação superficial. Ela seria de, no máximo, até 3 metros. O ideal é 2 metros, mas no máximo até 3 metros. A gente percebe aqui, levando a profundidade que seria mais ou menos esse intervalo aqui. Ó. Um pouco menos desse 3,40, seria mais ou menos aqui na metade. Então, o que para suportar 40 toneladas de força, precisa de no mínimo 15 golpes para os 30 finais. A gente percebe que olhando aqui os valores de NSPT, nenhuma delas atingiu essa cota mínima estipulada. Então, a gente podemos concluir que não é possível realizar, né, uma fundação superficial para esse tipo de terreno, de acordo com demonstrado aqui no relatório de NSPT. É isso. Muito obrigado.